Acho que voltamos, né? Porque a internet está caindo toda hora. Peço desculpas aí a todos. Eu estava dizendo o seguinte: para cada 1000 anos vividos pela humanidade, na profecia, Deus considera que foi um dia. Se o homem já viveu 6.000 anos, ou seja, o tempo de existência da humanidade, segundo a cronologia bíblica, a genealogia bíblica, a partir de Adão, o homem viveu 6.000 anos, ou seja, de Adão a Abraão, 2 milênios, 2.000 anos, para Deus 2 dias. De Abraão até Jesus Cristo, mais 2 dias. E de Jesus até os nossos dias, mais 2.000 anos, ou seja, mais 2 dias, o total de 6.000 anos, para Deus 6 dias. Isso quer dizer o quê? Que o tempo de existência do homem são pelo menos 6.000 anos, né? E aí, isso aí, o que falar a respeito do fim desse tempo do homem? Porque a Bíblia, em toda a Escritura, fala que o homem terá um determinado tempo para que ele exerça o seu papel de autonomia a respeito das suas decisões aqui na Terra, uma vez que o homem foi criado livre. Ele tem o seu livre-arbítrio, pode agir conforme lhe der orientar a sua consciência. E aí, esse tempo é ilimitado? Será que Deus regula esse tempo? Será que Deus estabelece um parâmetro? Eu encontrei nas Escrituras tais parâmetros. Por exemplo, se nós formos lá para o texto de Êxodo, capítulo 20, nós vamos ver que Deus, quando fala ao povo de Israel, e é bom lembrar que Deus entregou as profecias para o povo de Israel. As profecias para Israel e para toda a humanidade foram reveladas aos hebreus, aos judeus. E no capítulo 20, no versos 8, nós lemos que Deus fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Uma pergunta nos chega à mente: por que Deus falaria aqui para nos lembrarmos do dia de sábado, para que esse dia se torne santo? Apenas esse dia seria santo? Claro que não. Mas ele está dizendo que ele santificaria o dia de sábado. No verso seguinte, diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então aqui há um divisor de águas. O 7º dia é sábado do Senhor, é dia santo. Os outros 6 dias são dias do homem, porque Deus determina que 6 dias trabalharás. Quem vai trabalhar 6 dias e fazer toda a sua obra? O homem. Se nós levarmos estes 6 dias para o padrão de 2 Pedro, capítulo 3, seriam 6.000 anos. Isso significa dizer que Deus estaria determinando ao homem que o homem teria as prerrogativas de exercitar seus trabalhos ou a sua obra durante 6.000 anos. E no final dos 6.000 anos, tudo acabaria? Chegaria o fim do mundo, como muitos acreditam? Chegaria o fim dos tempos? Claro que não. Claro que não. Por que não? Porque o fim do tempo não acontecerá, o fim do mundo não acontecerá antes que Jesus volte à Terra. A promessa bíblica é que Jesus viria ao planeta Terra 2 vezes. A primeira já aconteceu, há 2.000 anos, para Deus, há 2 dias.
E a segunda está para acontecer, a segunda vez, a segunda vinda, aquilo que chamamos de parousia na língua grega. E isto está para acontecer. Pelo que diz o texto de Êxodo, o sábado, nós sabemos que o sábado que será santificado é o 7º dia da semana. Se o homem já viveu 6.000 anos, significa dizer que ele, para Deus, já viveu 6 dias. E agora estamos na expectativa da virada. Da virada, não a virada do ano novo de 2016 para 2017, mas para a virada milenar do 6º milênio para o 7º milênio. Isso quer dizer o quê? Do 6º para o 7º dia. O 7º dia, segundo Êxodo capítulo 8, será santificado. E olha o que o versículo 9 diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Obra de quem? Obra do homem. Aquilo que é peculiar, que é natural do ser humano. Qual é a obra do homem no planeta Terra, nesse tempo? Bom, pelo menos podemos entender que a obra do homem tem sido matar, roubar e destruir. Mas o homem também faz coisa muito boa, claro. O homem desenvolveu a ciência, tem conhecimento, claro. Não podemos esquecer que temos em nós a natureza do próprio Deus. Ele nos criou para nos abençoar. Nós somos o top de linha da criação de Deus. O Salmos 8 diz que somos a coroa da criação. Estamos na cabeça, estamos no top. O homem tem as suas virtudes. O homem é um animal extraordinariamente magnífico. O próprio Espírito do Deus Criador está em nós. Creiamos nele ou não. O homem pulsa as manifestações, as extensões do próprio Criador. Mas a natureza do homem, ela é dualística. Ela tanto promove o bem, abençoa outros homens, como também promove o mal, amaldiçoa, destrói, mata, rouba. E o caminho da humanidade em todas as épocas, além de produzir coisas fascinantes, extraordinariamente benéficas, tem também produzido obras malignas, obras de roubo, de morte e destruição. Isto é uma realidade. E o tempo que vivemos hoje, no dia de hoje, essa manifestação maligna se acentua, se potencializa. Quem acompanha os jornais, as notícias, não apenas no Brasil, no Rio de Janeiro, no mundo, mas no mundo. O amor de muitos está se esfriando cada vez mais. E isto leva a uma degradação humana e que nos nossos dias é crescente. Por isso que esses 6 dias, o homem vai trabalhar e fazer a sua própria obra, não poderá ser santificado na terra. Por quê? Porque a incoerência, o pecado, a malignidade pulsa de maneira muito contundente no coração humano e daí derivam-se situações que nós estamos vivendo hoje, guerras, roubos, corrupção, assassinatos, violência, ganância, todas essas deformações do caráter do homem
estão contidos nesse período de tempo que Deus determinou que o homem faria toda a sua obra. 6 dias. Para Deus, 6.000 anos. Muito bem. E se nós já vivemos os 6.000 anos, fazendo a própria obra humana, Deus fala que estamos na expectativa do 7º milênio, que Deus diz que vai santificar. Como Deus vai santificar o planeta Terra? Só com um jeito, só de uma maneira. Só tem uma maneira. E essa maneira não é inspirando os agentes da ONU, a ciência, a tecnologia, os governos. Nada disso. Nada disso. Nós só veremos que o mundo será santificado quando ele voltar à própria terra, Jesus Cristo. Quando Deus diz que o 7º dia é dia santificado, é sábado do Senhor, significa dizer que é o dia da presença de Jesus no planeta Terra. É um dia, é um milênio. Isso quer dizer que Jesus vai voltar do final do 6º dia para o início do 7º dia para santificar a terra durante o milênio, que é o 7º milênio depois da criação do homem. Então, de Adão aos nossos dias, 6 dias, 6 milênios. E Jesus volta para reinar entre as nações, no planeta Terra, de Israel, de Jerusalém, do Monte Sião, Moriá, no 7º milênio. Aí sim, aí conheceremos o dia santificado, momento em que a humanidade viverá um tempo de paz, de prosperidade, de justiça social. Tudo isto que a política, não é? A ONU e outros organismos internacionais propõem, não é? Como algo, como ideal para a humanidade, somente Jesus Cristo poderá estabelecer e implantar na humanidade, que será o milênio de Jesus Cristo, conhecido lá na igreja primitiva como o quiliasmo, né? O milênio que Jesus governará. Eu estou recebendo aqui alguns comentários. Estou falando aqui, Trump será um instrumento para colocar Israel no centro das atenções? Uma pergunta. Tem mais alguma pergunta, Jonatas? Tiago Soares pergunta, pastor, como o senhor enxerga a aproximação de Trump e Vladimir Putin? Como eu enxergo... Tiago Soares? Tiago, tudo bem, querido? Olha, como eu enxergo o quê? A aproximação de Trump e Putin. Olha, não apenas Trump e Putin, não é? Mas todo o Oriente Médio e naturalmente, as nações que orbitam em torno, porque na profecia bíblica não conta apenas uma nação. Devemos entender todas as nações. Por isso que Deus inspirou Ezequiel para dizer o seguinte, no capítulo 5, verso 5. Assim diz o Senhor, esta é Jerusalém, pula, ou seja, coloquei-a no meio da terra e as nações que estão em volta dela. O centro das atenções é Israel, é a cidade de Jerusalém. Por causa de Jerusalém vão acontecer a 3ª e a 4ª guerras mundiais. Mas as nações estão em volta dela, orbitando. E isto leva as nações a se posicionarem com relação a Israel. Veja, agora mesmo o recém-eleito, terá posse agora dia 16 de janeiro, Donald Trump, dos Estados Unidos, que criou uma expectativa gigantesca no planeta Terra, defende com unhas e dentes, vamos dizer assim, permita-me o coloquial, o povo de Israel, defende Israel,
claramente defende a política sionista, ou seja, defende que Sião, ou seja, Jerusalém, as duas partes da cidade, tanto a cidade velha, onde tem o Monte Moriá, lugar do templo, do Harabait, do templo de Israel, como a cidade nova de Jerusalém, sejam integralmente de Israel, como definiu o armistício da Guerra dos Seis Dias em 1967. Esta visão do Trump é a visão sionista, é a visão do povo de Israel, é a visão dos estudiosos da Bíblia, que entendem que não apenas o Harabait, o Monte do Templo, mas também toda Jerusalém, não é? Toda a Cisjordânia, inclusive, pertencem por direito, por história, de fato, pelo menos de direito, a Israel. Porque a Israel tem 3.000 anos naquelas terras. Na verdade, quem está tentando suprimir Jerusalém de Israel não são os palestinos, porque, na verdade, a Palestina é uma figura. A Palestina é quero usar um termo que não choque, mas a Palestina é um factoide. Nunca existiu uma nação palestina, nunca existiu uma língua palestina, nunca existiu uma moeda palestina, cultura palestina, ninguém nunca viu falar nisso. Na verdade, tudo é árabe, são os árabes. Na verdade, os árabes, não é? Que forjaram a perspectiva da Palestina para desalojar Israel das terras que, por direito, são suas. Se nós voltarmos lá aos idos do início do século XX, 1917, o Lord Arthur Balfour fez a declaração Balfour, que reconhece que toda aquela área, não apenas o que hoje é a terra de Israel, mas toda aquela área era lar de judeus, que pelo fato de terem sofrido a diáspora no ano 70, depois de Cristo, estavam espalhados pelo mundo inteiro, depois da destruição da cidade de Jerusalém, por Tito, né, e pelas legiões romanas, aconteceram ali os impérios otomanos, o Império Turco, e depois o domínio da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, e por fim, na divisão da Palestina em 1947, 29 de novembro de 1947, da Resolução 181 da ONU, presidida pelo Oswaldo Aranha, nosso conterrâneo brasileiro, que, aliás, muitos dizem que o Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva, o Brasil deu o voto de Minerva. Isso é um mito, nunca aconteceu o voto de Minerva. Ali a divisão da Palestina teria que ser voto majoritário, teriam que ser 2/3 dos votos. E o placar foram 33 votos favoráveis para a divisão da Palestina, 13 votos contrários e 10 abstenções. O Brasil votou favoravelmente, além de ter um brasileiro, Oswaldo Aranha, presidindo a sessão. Então, nesta partilha da Palestina, Israel, que tinha direito a toda a terra da chamada Palestina, ficou apenas com 13% das terras. E nesta partilha, a Cisjordânia, ficou com 87% das terras. Porque a Inglaterra também estava de olho no petróleo, que essas terras podem conter e contêm. Mas mesmo com esse pequeno espaço de terra, Israel plantou uma cidade poderosa, poderosíssima ali no Oriente Médio. E em 1948, nem os soldados israelenses podiam chegar no muro, no cotel chamado Muro das Lamentações. O povo judeu não podia chegar. O último reduto de adoração do povo judeu, o Muro das Lamentações, que na verdade é o Muro de Arrimo, criado por Herodes, não é? Para sustentar o tabuleiro
chegar e era um verdadeiro lixeiro público, uma lixeira pública. E embora a independência de Israel tenha ocorrido em 1948, de 1948 até 1967, aquela área própria dos judeus, de adoração judaica, não podia ser visitada por judeus. Momento em que, com a Guerra dos 6 Dias, em julho de 1967, Israel reconquista toda Jerusalém, não apenas a cidade nova, mas a cidade velha, inclusive mora o Harabait, que é o monte do templo, e reconquistou toda a cidade e reanexou aquela área geográfica vamos dizer, a soberania judaica, e por isso hoje Israel tem toda Jerusalém. O grande drama hoje, nos dias de hoje, é que há uma tentativa de dividir Jerusalém ao meio novamente, como era antes, para que o monte do templo, o Harabait, onde hoje é a esplanada das mesquitas, onde tem o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, passe a ser base da capital de um futuro Estado da Palestina. E o mundo é favorável a isso. 130 países já votam favoravelmente a isso. O Vaticano também, porque o Vaticano está de olho nos sítios arqueológicos de Israel que estão em Jerusalém. E o Brasil também. Os 2 últimos governos do Brasil, de Lula e de Dilma, foram governos altamente antissemitas e antisionistas. Eles defendem que o Estado da Palestina seja criado nos idos, das divisas de 1967. Ora, isto é uma tentativa de surrupiar, ou seja, de subtrair Jerusalém de Israel. É claro que Israel não vai aceitar isso. Agora mesmo, recentemente, a ONU, não apenas através da Unesco, e agora a última resolução da ONU, fez com que a resolução para que o Harabait fosse reconhecido não pertencente a Israel, isso através da Unesco, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, e agora, recentemente, uma resolução, uma moção contra os assentamentos de Israel em áreas requisitadas pela Palestina, dizendo que Israel está ocupando áreas que não pertencem a Israel, os assentamentos. Isso, inclusive, com o voto de abstenção dos Estados Unidos no Conselho de Segurança Nacional Mundial. Então, isso está muito favorável a Israel, tomou uma atitude decepcionante para encerrar o seu governo de maneira deprimente. Votou pela abstenção, fazendo com que a resolução fosse aprovada. Só que Israel não está nem aí para essa aprovação desta resolução. A política de assentamentos vai continuar. Israel não vai abrir mão da Jerusalém antiga. E o conflito está armado. A verdade é essa. Ali o barril de pólvora está no seu lugar. Não sei em que momento será aceso o pavio, mas existe uma confrontação das nações e do interesse judaico no que diz respeito àquela área que será decisiva para o contexto da volta de Jesus e a revelação do antimessias. Porque o antimessias terá que vir para governar um período de tempo. Mas o antimessias, que chamamos de anticristo, ele vai, vamos dizer assim, onde hoje é o Domo da Rocha. E como é que o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa vão sair do Harabait, do monte do templo? Não sei. Muitos especulam
dizendo que pode ser um acordo. Aí é que entra o Trump, porque tanto o Trump quanto o Putin esteve em Israel e articulou dizendo que os judeus terão que ter o seu templo de volta naquele lugar. Isso é uma postura que afronta profundamente aos islâmicos, aos muçulmanos, né? E um conflito, eles, claro, não vão querer tirar o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa dali, e o imbróglio está feito. Mas a profecia bíblica diz que o Monte do Templo será novamente o terreno onde será construído o terceiro templo, segundo as profecias do profeta Daniel, e o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, diz que, e Jesus também falando em Mateus 24, diz que ele fará cessar a oferta de manjares e os sacrifícios. E a oferta de manjares e sacrifícios só poderão acontecer no templo de Israel, que não será construído em outro lugar que não seja o lugar próprio da sua construção. Eu vou, por isso que, encerrando essa pergunta, tanto o Trump quanto o Vladimir Putin, não é? E outros governos são favoráveis que Israel mantenha Jerusalém antiga e que os judeus possam ser respeitados nos seus direitos de donos reais e absolutos daquela terra. O Tiago está perguntando se o Trump está mais para anticristo ou para preparador. Tiago pergunta se o Trump está mais para o anticristo ou para o preparador do anticristo. Na verdade, Paulo, escrevendo em 2 Tessalonicenses, diz assim, que em ocasião própria ele será revelado. Mas para que ele seja revelado, é necessário que aquele que retém, detém, interfere ou impede a revelação do anticristo seja primeiro afastado. Se nós dissermos assim, fulano é o anticristo, cicrano é o anticristo, beltrano é o anticristo, nós estamos querendo antecipar o que Paulo fala, querendo revelar aquilo que a Bíblia diz, que só será revelado quando cessar o ministério consolador na igreja. Algumas pessoas pensam que é o Espírito Santo que tem que sair da terra para que o anticristo seja, vamos dizer assim, revelado. Mas o Espírito Santo não vai sair da terra. O Espírito Santo é Deus, não é? O Espírito Santo é Deus e Deus é onipresente. Mesmo que a igreja não esteja mais na terra, em função do arrebatamento, o Espírito Santo continua na terra. O que vai cessar com o arrebatamento da igreja é um dos ministérios do Espírito Santo. Repetindo, o que vai cessar com o arrebatamento da igreja é um dos ministérios do Espírito Santo, chamado de Consolador. Quando Jesus ministrou o Espírito Santo sobre todos, sobre nós, ele ministrou o Consolador. O Consolador é patrimônio exclusivo da igreja, da noiva do Cordeiro. Quando a igreja subir no arrebatamento, cessa este ministério, não o Espírito Santo. O Espírito Santo continua agindo na terra, porque o Espírito Santo é Deus e uma das naturezas de Deus é a onipresença. Agora, o Trump é o preparador. Eu creio que o Trump ele seja uma figura que vai startar todo essa fermentação, porque logo depois que ele tomar posse, Israel vai tomar uma postura diferenciada no que diz respeito à sua relação, como era agora na época de Barack Obama. Qualquer homem, qualquer governante
poderá assumir a personalidade do anticristo. Tudo aquilo que a Bíblia não diz com clareza, eu não repito para não cair na esparrela. Por exemplo, alguns colegas que gostam de escatologia marcam data, dizem que vai acontecer isso em tal data, não é? Muitos, inclusive, analisam em função do ano semitar, do ano jubileu, dos fenômenos dos eclipses solares e lunares, das luas de tempo. Tudo isso são manifestações de sinais, mas é muito perigoso nós estabelecermos data, porque as datas estão escondidas no calendário do próprio Deus. Precisamos nos lembrar que até o próprio Jesus, quando os discípulos deles perguntaram, vamos dizer assim, como se dará isso? Quando se dará isso? Aí o próprio Jesus falou assim, olha, nem dia, nem data, nem época, mas só o Pai sabe desse calendário. Isso é verdade. Agora, o Trump, eu estou vendo aqui o Renato Oliveira, está dizendo assim, o presidente Donald Trump é a peça que vai lançar lenha na fogueira. Eu acho que é isso. Eu acho que está muito mais para lenha na fogueira, isso já aconteceu, já está acontecendo, do que dizer categoricamente que o Donald Trump é o anticristo. Alguns já diziam que era o Obama, né? E também não podemos esquecer que quem vai surgir aí nesse período tribulacional são dois personagens, não apenas o anticristo. Não podemos, a gente fala muito do anticristo, mas quem vai articular o governo do anticristo é o falso profeta. As pessoas esquecem do falso profeta. Quem fará os grandes sinais é o falso profeta. Quem vai articular a marca da besta é o falso profeta. O falso profeta é quem vai assassinar as duas testemunhas em Jerusalém. O falso profeta é quem vai legitimar, vamos dizer assim, o anticristo para o governo do anticristo. E o falso profeta vai articular uma adoração unificada em todo o planeta Terra. E isso já está acontecendo. Se nós olharmos o trabalho que o Vaticano está fazendo para unificar as religiões, isto é o primeiro passo. Observem que hoje estão se juntando em torno do Papa várias religiões, inclusive os evangélicos, os pastores pentecostais, a igreja com propósito, os muçulmanos, a igreja ortodoxa da Rússia, os judeus, né? O ex-líder de Israel que faleceu, refresca a minha memória aí, visitou o Papa pedindo uma ONU das religiões. Por quê? Porque Israel, diante da pressão que sofre da ONU política, está desejando que as religiões se juntem para, vamos dizer assim, salvaguardar interesses judaicos. Israel procurando saída para não ficar isolado, mas a verdade é que Israel estará cada vez mais isolado. E não vai ser o Trump, não vai ser o Putin que vão ajudar Israel no momento em que Israel ficar isolado de todo e qualquer apoio das nações. Esse momento tem que chegar. Israel se verá sozinho. Israel se encontrará numa ilha deserta, sem ninguém que o possa ajudar. Mesmo o Egito, que vai se rebelar contra o anticristo, não virá a favor de Israel. Se rebelará contra o Cristo, mas não virá anticristo, mas não virá a favor de Israel. Exatamente para chegar o momento, como prevêem as Escrituras, no livro de Zacarias, Israel vai ficar dependendo única e exclusivamente do Messias.
E o Messias que eles vão suplicar para que venha e livrá-los do extermínio, não é um outro Messias, é o Messias que já veio e que eles não o aceitaram e que eles o recusaram. Na verdade, é Jesus Cristo. Então, chegará o momento em que, quando Israel estiver absolutamente só, segundo o texto de Zacarias, capítulo 12, 10, olharão para aquele que foi traspassado, que é Jesus. E eles aí suplicarão, não a vinda de um Messias qualquer, eles suplicarão a volta de Jesus. O Renato disse que foi o judeu Shimon que faleceu. Shimon Peres. Renato, obrigado, querido. Shimon Peres. Shimon Peres, por exemplo, antes de falecer, foi a Roma. Eu tenho o vídeo dele aqui conversando e a reportagem conversando com o Papa, pedindo a criação de uma ONU das religiões. Se você vê o trabalho do Papa Francisco e estudar o Apocalipse capítulo 13, você vai ver que é luva e mão, encaixa perfeitamente. Aí você me perguntaria, mas seria então o Papa Francisco o falso profeta? Eu diria a você, por favor, tenha suas próprias conclusões. Eu não vou dizer assim, olha, o Papa Francisco é o falso profeta, o Donald Trump é... Eu não vou falar isso nunca, porque eu não ouso passar à frente das escrituras que falam que alguma coisa será revelada quando eu não estiver mais aqui. Então, eu até tenho meus próprios pensamentos, só não torno isso público, porque sou eu comigo mesmo e o próprio Deus, o Espírito Santo, trabalhando em mim, mas eu não posso dizer isso ou aquilo categoricamente para depois não ser cobrado. Vai aí que o Papa morre antes de tudo acontecer, aí alguém me diria, mas, pastor, você não disse que ia ser o falso profeta? E agora? Ele morreu, e aí como eu fico? Mas o trabalho que ele está fazendo de promover um ecumenismo, né, mundial é aquilo que se adequa ao texto de Apocalipse capítulo 13, quando diz que a segunda besta, a besta que vem da terra, é que proporcionará que as religiões sejam unificadas e que toda a terra, todo o planeta Terra venha adorar o anticristo, por intermédio, naturalmente, pela instrumentalização desta figura, que é o falso profeta, que a Bíblia chama de besta. Besta, na Bíblia, quer dizer autoridade, poder. Seria o poder eclesiástico legitimando o poder civil. É a mulher montada na besta da figura do Apocalipse, capítulo 17. A mulher é a falsa religião, é a igreja apóstata, que vai, o falso profeta, na figura maior do falso profeta, que vai legitimar, vai articular, vamos dizer assim, o governo do anti-Messias. O Marcos Torres, esse ano 2017 termina com 7. É o ano do Senhor? Será melhor? Este ano, Marcos Torres, este ano de 2017 termina com 7, é ano do Senhor? Bom, a Cabala, ou a Gematria, que é o estudo numérico, não é? Vamos dizer assim, das escrituras, cada caractere hebraico representa uma letra numérica. E os estudiosos, os eruditos, né? Os cabalistas sérios, que estudam a gematria na profundidade, matemáticos e outros, eles têm realmente algumas revelações a partir desse estudo da gematria, da numerologia bíblica, não é? Eu não vejo que apenas o ano de 2017 possa conter alguma atividade profética ou
cabalística, né, apenas pelo ano de 2017. Não vejo isso, não vejo essa relação. O Célio Batalha está aqui, não sei se ele está fazendo uma pergunta ou uma afirmação. A igreja sai de cena, e aí sim será relaxo, acho que ele quis colocar revelado ou iníquo, o homem sem lei. Exatamente, revelado. É isso mesmo. Bom, queridos irmãos e amigos, já se vão 40 e quase 50 minutos de bate-papo. Eu agradeço a sua paciência, né, e seu interesse. Eu, voltando ao início, digo que nós somos a geração, não tenho dúvida disso, de transição entre o sexto dia e o milênio de Jesus Cristo. A vinda de Jesus é certa. O cenário mundial está praticamente montado. As suas peças estão quase que no lugar. A ciência, a tecnologia, a explosão demográfica. Somos mais de 7 bilhões de habitantes. Em apenas 60 anos, a população mundial dobrou. As estruturas ecológicas, ecossistêmicas já estão exauridas. Os recursos naturais do planeta Terra estão totalmente saqueados, espoliados pelo atual padrão de consumo e padrão de desenvolvimento humanos. As nações já se preparam para a guerra, estão articuladas já para as duas próximas grandes guerras. Eu creio que a guerra de Gog e Magog já está pronta para eclodir, e a guerra do Armagedon também, porque a do Armagedon segue a de Gog e Magog. E aí, nesse intervalo entre a Gog e Magog e Armagedon, é que surge essa autoridade mundial. Por isso ele vem num cavalo branco, falando de paz e tal, mas na verdade Colossenses diz que quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, e aí entra o Armagedon. Esse bate-papo não é um bate-papo fatalista, apocalíptico no sentido de destruição geral, mas o Apocalipse é um novo momento. O Apocalipse é um momento de glória para a humanidade. O que cabe a cada um é estar pronto, preparado, se associar, se vincular, ficar noivo de Jesus Cristo, ficar ligado, né, ao Senhor. Mesmo que morramos, viveremos. Mas aqueles que não morrem, não morrerão, mas ficarão para a tribulação, poderão perder a vida para sempre. Então, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de que esse ano de 2017 seja para que nós estejamos cada vez ligados ao Senhor Jesus, pedindo a presença, a unção do Espírito Santo. Vamos continuar trabalhando, cuidando das nossas empresas, cuidando da pregação, cuidando dos nossos negócios, estudando, ganhando o nosso dinheirinho suado para sobreviver. Não importa. Precisamos continuar, mas sempre de olho em Jesus, procurando fazer sua vontade, porque a qualquer momento, sem avisos, a última trombeta vai soar. E o próximo bate-papo, eu vou ver aqui com o meu querido filho Jones, que está me assessorando aí das tecnologias, é o momento em que nós
vamos falar agora, fechando. Tá, voltou. Agora é o contrário. Tá indo pra lá, a imagem. Peraí. Pode continuar, termina. Fechando esse estudo, nós vamos voltar. Agora vamos falar dos 3 dias. Nós falamos dos 6 dias e do 7º, que será a volta de Jesus. 6 dias do homem, e o 7º dia, o milênio de Cristo. Nós estamos nessa fase. E a Bíblia diz que no amanhecer do 3º dia, a última trombeta vai soar. No próximo bate-papo, nós vamos falar sobre isso. Eu agradeço, Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo, Jesus Cristo, abençoe a família de cada um, a igreja de cada um, ou se você não tem igreja, a sua vida, e estaremos juntos em outra oportunidade. Agradeço o pessoal de Manaus, Salvador, Nova Iguaçu, de tantos lugares aí no Brasil que nos acompanharam neste bate-papo. Não sei se tem mais alguma pergunta. O Renato Oliveira, na sua opinião, o Papa está somente preparando o terreno, porém creio que é o falso profeta de acordo com as escrituras saiu do Oriente, e não do Ocidente. O falso profeta do Oriente, do Ocidente, não. O falso profeta, na minha opinião, vem de Roma, porque é um falso profeta. Ele deve ser um homem religioso, de uma religião proeminente no mundo. E a religião proeminente do mundo, nós sabemos qual é. E o Oriente, o islamismo, aliás, o Islã está fazendo muita confusão na cabeça dos escatólogos, mas eu não me iludo com isso. Toda essa ação dos islâmicos, do Estado Islâmico, dessa religião muçulmana e dos árabes, que estão sendo usados por Deus, é como se fosse Ismael fazendo Isaac voltar para casa. Os judeus estão voltando para Israel com medo de Ismael, porque Ismael, como se fossem os árabes, estão aí islamizando o mundo inteiro, com muito ódio no coração. E os judeus, Isaac, seus irmãos, os judeus, estão voltando para casa, para Israel, porque é lá que Jesus quer encontrar com eles. Por isso que esta volta dos judeus de todo o planeta Terra para Israel está acontecendo nesse tempo de maneira bastante acentuada. Mas falaremos disso de outra vez. Por hora, agradeço mesmo, também. Em nome de Jesus, saudando o pessoal de Fortaleza, que está lá. Aliás, estarei em Fortaleza agora no meio deste mês. Depois estaremos em Belém do Pará, no final do mês de janeiro. Primeiro em Fortaleza, a partir do dia 15, me parece. Eu vou postar no Face as igrejas onde eu vou estar. E depois lá no Centenário, em Belém do Pará, fazendo seminário, tanto em Fortaleza como lá em Belém. Portanto, aos cearenses e aos paraenses, transmito um grande abraço e a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus para todos.